Walt Disney, sem dúvidas, é um homem que vai continuar sendo lembrado por séculos na história pela incrível história de vida que ele tem e pelo grande império que ele deixou pra nós, não é mesmo? Mas não é só o império que ele nos deixou, e sim diversas lições de vida que nós podemos entender aqui, refletindo sobre os momentos que ele passou e a história dele. Então eu te convido a pegar um cafezinho, papel e caneta e bora refletir sobre as incríveis lições de vida que tem na história deste grande homem. Simbora? Fala, jovem futuro milionário, beleza? Eu sou a Vivian e seja bem-vindo ao Mente Fora da Caixa. Caso você não conheça a história do Walt Disney, tem um vídeo aqui ó, no card, que eu acho que tá pra esse lado, ou esse. Mas tem um vídeo aqui no card que você pode clicar e assistir e conhecer a história dele. E aí você volta pra esse vídeo aqui e vai entender todas as lições, beleza? Aproveitando o gancho, se você quiser deixar um like aqui embaixo, me ajuda demais. Mas sem mais delongas, bora começar. Sabe, não é difícil a gente pensar no Walt Disney como um cara extrovertido, um cara confiante, até porque pela história desse cara não é difícil imaginá-lo assim, né? Mas a verdade é que o Walt Disney era um cara extremamente tímido, mas apesar disso, sua timidez nunca foi um empecilho para que ele conseguisse cruzar o caminho do sucesso. E essa eu acho que é a primeira lição que a gente pode tirar do Walt Disney. Muitas vezes a gente diz, mas eu sou tímido, eu não sei falar, não sei o que, e milhões de desculpas. Caras, o Walt Disney era tímido. O Walt Disney. Primeira lição de vida pra mim, então, é timidez não é desculpa, bola pra frente mesmo assim. Afinal, você é só tímido, não é tímido, corcunda, gago, fanho. Então, você tá no lucro, meu filho. Poderia ser pior. Algo inegável sobre o Walt Disney também é que o cara trabalhava demais. Mas trabalhava muito. O cara já começou a ganhar dinheiro com 4 anos, já tinha emprego com 10, estudava de dia, trabalhava à noite. Depois que ficou rico, quase morreu de trabalhar. O sobrenome do Walt Disney nem era Disney, na verdade, era trabalho. E isso me faz pensar muito sobre o quanto o ganho dele foi proporcional ao tempo que ele investiu realmente. É óbvio que ninguém imaginaria que, uau, nossa, vou construir a Disney. Mas o que eu quero dizer é, você não vai ter um resultado acima da média se trabalhar só as 8 horinhas por dia. O Walt Disney quase morreu de trabalhar, literalmente, quase morreu. Então é óbvio que o cara ia ter sucesso. Então, pra mim, a segunda lição que a gente pode tirar é: ninguém se destaca fazendo apenas a média. E diga-se de passagem, o trabalho do cara compensou, né? Porque ele é o maior ganhador do Oscar de todos os tempos. Mas sempre tem aquele mimizento de plantão que vai falar, mas trabalhou, só que o cara tinha o dom. Então, eu acho que a terceira lição que a gente pode tirar da história do Walt Disney é que só ter o dom não basta. Porque se a gente for olhar pra esse cara, apesar de ser o Walt Disney, o cara nunca deixou de estudar. Ele fez curso quando era novo, continuou aprendendo depois de velho. O Walt Disney nunca deixou de estudar, porque por mais que você tenha o dom, você precisa continuar se especializando. E isso me traz a nossa quarta lição. Toda situação traz um aprendizado que pode nos ajudar um dia. Como a gente sabe bem, o Walt Disney fazia uns bicos de publicidade para a empresa do amigo do irmão dele, e ele viu que aquele ramo tinha demanda e começou a ganhar dinheiro ali. Aceitou um emprego de diretor ali no Kansas City Film e aprendeu muito sobre animações, aí foi pra lá também. Todas as experiências da vida do Walt Disney ensinaram alguma coisa para ele, e ele teve sensibilidade para aprender o que cada uma delas queriam ensinar e soube atribuir da melhor maneira possível. Então toda situação tem algo a nos ensinar e nós não devemos desprezar isso. Essa é a quarta lição que eu tiro. A quinta lição que eu tiro é que passar por experiências fora da nossa bolha ajuda a construir o nosso caráter. Porque, por exemplo, o Walt Disney não foi um militar, não foi um médico, não foi policial, então não tinha nenhum motivo para ele querer servir a Cruz Vermelha. Mesmo assim, ele decidiu ir. E eu tenho certeza que experiências que ele passou ali ajudaram a moldar o caráter dele e foram imprescindíveis para o sucesso que ele teve no futuro. Porque essa é a verdade. Por mais que as coisas não estejam dentro do nosso planejamento ou sejam completamente fora da área que a gente quer seguir, experiências ajudam a moldar caráter. E essa é a quinta lição que eu tiro do Walt Disney. Essa sexta lição pra mim foi um baita de um insight, porque se for parar pra pensar, se aplica a muitas situações da nossa vida. Vocês sabem que o Walt Disney ele tava tentando arrumar empregos, né, e foi rejeitado por um dos jornais locais, eu citei isso no vídeo. Mas aí é que tá o que me chamou a atenção. Ele foi rejeitado por um motivo específico, por não ser criativo o suficiente. Aí eu fico pensando, se o Walt Disney não era criativo, o que esses caras queriam? O Stan Lee? Mas piadas à parte, a gente sabe que isso não era verdade. O Walt Disney era extremamente criativo e o que muda essa situação é que ele também sabia disso. Ele não se abalou, muito menos desistiu, só porque foi rejeitado em um lugar como muitas pessoas fariam. Muito pelo contrário. O Walt Disney entendia que não valorizarem as nossas capacidades não é motivo para desistir. E essa é a sexta lição que eu tiro dele. E é claro que além de valorizarmos nossas capacidades, nós temos que ter fé em nós mesmos, né? Até porque se você não acredita na tua ideia, quem vai botar fé? E se tem um cara que é exemplo de remar contra a maré e contra a opinião de todo mundo, fazer e provar que tá certo, é o Walt Disney. Nossa, cara, o tanto de vezes que apontaram que o cara ia falir, que ele ia quebrar, que ele ia ficar pobre, que ia dar errado, só que ele não ouviu nenhuma dessas. Ele tinha total convicção que a ideia dele ia dar certo e ele foi atrás. E isso é um insight do caramba. Se você sabe do potencial da sua ideia, do seu potencial, corra atrás sem ligar pras opiniões de quem não tá com a mesma visão que você. Não que eu esteja dizendo pra você
ignorar tudo e todos sempre, mas tem situações nas quais só nós conseguimos ver, às vezes, o potencial de algo, e as pessoas não, elas precisam ver um pouco para poder entender. Então não se deixe abalar por comentários, por pessoas, enfim, convicção e foco. E como eu disse aqui, não devemos ignorar todos, até porque o próprio Walt Disney errou muitas vezes, como por exemplo quando eles criaram o Julius para tentar concorrer com o Gato Félix. Foi um fracasso, ninguém quis ver, e a vida é assim, gente, a gente tende a pensar que só vai errar no começo, e depois, quando já tiver um pouquinho mais avançado, a vida vai ser linear. Mas não, a vida tem altos e baixos, e a gente vai errar e vai acertar de novo, e é assim que vai aprendendo. Quanto mais cedo entender e conviver com isso, melhor. Mas algo definitivamente importante depois de cada erro é a gente não se vitimizar. E essa é definitivamente a 9ª lição que eu tiro do Walt Disney. Pensa num cara que enfrentou coisa, viu? Família contra, calote, direitos roubados, não ter dinheiro pra comprar um pão. Esse cara sofreu. E mesmo assim, ele não se vitimizou. Por quê? Ele não para pra se vitimizar e agir como se o mundo estivesse conspirando contra ele. Pelo contrário, ele sabe o que tem que fazer e faz. Eu acho que muitas vezes o que falta pra gente é parar de tentar se colocar em uma posição de vítima, como se tivesse algo impedindo o nosso sucesso, porque não tem. E o Walt Disney é a prova disso. O 10º insight que eu tirei dele é que nós temos que estar onde as oportunidades estão. O Walt Disney foi pra Chicago, depois foi pra Hollywood, aí tava na publicidade porque viu que tinha demanda, depois foi pras animações, aí foi pros parques de diversão. O Walt Disney sempre tá onde as oportunidades estão. E é por isso que ele conseguiu tanto sucesso. E pra ter tantas possibilidades assim na nossa frente, nós temos que ser pessoas horizontalizadas, temos que ter a mente aberta. E o Walt Disney definitivamente é um exemplo nisso também. Quando as primeiras 2 animações do Mickey fracassaram, por exemplo, o Walt Disney usou ali da convicção forte que ele tinha no potencial do Mickey, e vocês acham que ele tentou resolver o problema de forma simples? Pensou, troca o personagem, ou troca a história. Não, ele foi além. Ele pensou no sistema de som que revolucionaria o mercado, que ia fazer com que a animação dele fosse um sucesso, porque era um cara mente aberta. E o insight que eu tirei daqui é, se você quer resolver um problema, inove. Agora, uma opinião minha que definitivamente mudou, conhecendo a história do Walt Disney, foi aquele famoso ditado, em time que tá ganhando não se mexe. Depois de ver a história desse cara, eu discordo completamente. Vocês veem, o Walt Disney tava sendo bem sucedido na publicidade, mas foi pras animações. Tava sendo bem sucedido nos curtas, mas foi pros longas. Tava sendo bem sucedido nos filmes, mas foi pros parques. Ele não precisou perder pra mudar de rumo. Apesar de tá tudo bom, ele queria mais e fez mais. Em time que tá ganhando se mexe sim, porque a partida sempre pode melhorar. E o Walt Disney é a prova, desde que você saiba o que você tá fazendo, né? O 13º insight que também falou muito comigo é, você não precisa necessariamente criar algo novo, só reinventar algo que já existe. O Walt Disney não criou as animações, mas ele revolucionou a forma que o mundo via as animações. Ele também não criou os parques de diversões, mas revolucionou o conceito que as pessoas tinham de parque de diversões na cabeça. Tanto que hoje em dia o que a gente mais fala, queria ir pra Disney, queria ir pra Disney, queria ir pra Disney. Ninguém fala que queria ir pro parque, todo mundo fala que queria ir pra Disney. uma coisa inegável é que foi uma aposta muito ousada, né? Sair dos filmes pra ir pros parques, assim, de repente. Mas o que as pessoas nem imaginam é que o Walt Disney não decidiu fazer isso do nada. Muito pelo contrário. Ele tinha a ideia de fazer parque de diversão desde 1932, mas ele só foi fazer lá em 1954. Por quê? Por causa da 14ª lição que a gente pode tirar nesse vídeo, que é justamente não meta os pés pelas mãos. Se não é o momento pra fazer uma coisa, a gente não tem que tentar fazer. Porque se não tem uma coisa dando certo, a gente tenta pôr outra, não consegue fazer uma, não consegue fazer outra, acaba com as duas. E aí acaba estragando até o que tá dando certo. Agora a lição que eu acho que eu mais gostei de tirar da história do Walt Disney é aqui. O propósito da nossa vida é servir, cara. Porque vocês veem, o Walt Disney ele não é esquecido por quê? Porque ele foi um milionário? Porque ele construiu o parque? Não, ele é lembrado até hoje porque ele marcou a vida das pessoas. Eu tenho certeza que o Walt Disney marcou a minha infância, a sua, a da geração antes da gente e vai continuar marcando a infância de centenas de gerações depois das nossas. Por quê? Porque o tanto de alegria que ele proporcionou por meio dos filmes, por meio das histórias, só com aquela visão única dele de mundo, ficou pra história e marcou as pessoas. Logo, ele não é só lembrado pelo que ele teve ou pelo que ele fez, mas sim pelo que ele era e por ele ter conseguido passar um pouco da essência dele para cada um. E isso eu acho que é a coisa mais incrível que um ser humano consegue fazer. Sem contar que também ele não só tornou o mundo um lugar mais feliz, como também ajudou a tornar um lugar melhor de se viver, até porque 45% da fortuna dele foi doada para caridade depois que ele morreu. Então a gente vê que coração incrível esse homem tinha. E eu não poderia deixar de finalizar esse vídeo com a minha frase favorita dele, que para mim é um dos maiores insights dessa lista, que é: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor.
menor. Logo, o que eu desejo pra mim e pra você que está vendo aí esse vídeo é que nós tenhamos a ousadia pra sonhar tão alto quanto o Walt Disney e a determinação e a disciplina pra trazer esses sonhos à realidade. E aí, gostou do vídeo? Se o YouTube permitir, né? Porque agora deu de bloquear os comentários dos meus vídeos, pode comentar aqui embaixo que eu leio e respondo tudo. Eu conto com o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Até o próximo e tchau! Ai, e tem meu Instagram, viu? Esse aqui, ó. Pode seguir lá aqui que é só conteúdo bom. Na verdade, nem apareço lá, mas se você quiser seguir, ó. Falou pra vocês!